E aí, ouvinte do dia, esse é mais um vídeo da série Meu Amigo Cientista. Venha conhecer o grande cientista do dia. Vem comigo. Olá, pessoal! Aqui é o Guilherme Valente. Estamos aqui com mais um grande pesquisador, um grande cientista. E o cientista do dia hoje é Leonardo Cardoso Alves, doutor Leonardo. Doutor Leonardo é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Londrina, UEL. Também fez mestrado em biotecnologia na mesma universidade. Realizou doutorado em genética e biologia molecular pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e também fez um MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. Trabalhou depois disso por 8 anos na empresa Superbac, sendo coordenador de pesquisa e desenvolvimento dessa empresa. Atualmente, o Leonardo é sócio fundador da startup RNA Bio, focada no desenvolvimento de bioinsumos de nova geração para o controle de pragas na agricultura. Eu conheci o Leonardo em 2012 ou 2013, quando a gente trabalhava Foi junto na 13, Unicamp. foi isso aí mesmo. 2013, acho que foi, né? Uhum. E o Leonardo fazia a tese de doutorado dele com análise de genes envolvidos no ciclo circadiano de É. cana-de-açúcar. Além dos trabalhos, a gente se divertia muito, né, Leonardo? É isso aí. Tomando uma cervejinha, brincando, Uhum. batendo papo, no Isso mesmo. bandejão também, né, com os colegas. Era Aham. uma época boa. Bons tempos, Tava bons junto. tempos. Bons tempos. Leonardo, obrigado por estar aqui comigo, né? Esse vídeo tem o intuito de divulgar ciência de qualidade, especialmente para quem está ingressando na ciência, está no meio da pós-graduação, para ter visões diferentes do que dá para fazer. E eu tenho certeza que a sua história é inspiradora. Muito obrigado, meu amigo. Fica à vontade para falar. Eu, olha, Guilherme, eu que agradeço, viu? É muito gostoso encontrar você, né? Então a gente volta e meia se encontra. Um amigo aí de mais de 10 anos, né? Deve ter sido ali para 2013 mesmo que a gente se conheceu. São muitos anos. É muito legal falar com você e eu acho muito legal também que você tem esse projeto de vídeos para divulgação de ciência, né? Claro que isso é uma coisa que é pouco feito no Brasil ainda hoje. Falta muita divulgação científica. Falta muito falar ciência na linguagem das pessoas leigas, né? E eu acho que você tem feito isso muito bem aí, de trazer vários projetos. Eu acompanho o canal, tá? Você sabe disso. É, Obrigado. é muito legal, cara. E é uma honra para mim poder falar também hoje um pouquinho aqui, contar um A pouquinho da honra é minha, história. Leonardo, a honra é minha. Sabe, é Bom, um prazer. Muito obrigado. Ó, o Leonardo ele vai ter uma temática interessante hoje, onde ele vai contar a trajetória dele da academia para o mundo do empreendedorismo na área de biotecnologia. Então vamos lá, Leonardo. Nos conte um pouco a sua trajetória, né? O que te levou a focar em Sim. negócios na área de biotecnologia? O que te Olha, inspirou para isso? assim, desde quando eu entrei na faculdade, eu não tinha muito a intenção de ir na docência, né? De ficar na academia para sempre. Eu, já desde a época que estava para fazer vestibular, eu pensava, eu quero trabalhar em empresa de biotecnologia. Eu sempre olhava para isso. E na época, o que era muito comum, eu tô falando aí de 2007, 2003, 2007 não, 2003, 2004, faz um tempinho já, né? É, era muito comum empresas de melhoramento genético. Era o que tinha naquela época, melhoramento de plantas, né? E eu acompanhava isso, falando, "Não, eu quero trabalhar com isso." Então, desde sempre eu já olhava para empresas. Eu não tinha muito o viés da docência. Eu gosto de dar aula, eu já dei aula, né? Fiz profissionalmente mesmo, mas eu tinha mais essa vontade de ir para a indústria mesmo, vamos dizer, né? E foi o que eu fiz. Fiz a faculdade, aí depois fiz o mestrado, e nesse meio tempo fui para o doutorado, né, também. A gente se conheceu, inclusive, né, na época que eu estava no doutorado. Mas nesse meio tempo eu meio que esqueci, assim, sabe, essa história de indústria e fui meio que desviando para ir para a academia. Quando estava lá para o final do doutorado, eu falei, não, eu não quero ir fazer concursos, eu não quero ir para docência, né? Eu quero ir trabalhar em empresa. E porque eu me via muito mais como um profissional que seria atuante nesse tipo de mercado do que um profissional que ia estar na academia. Eu acho que as minhas qualidades estavam muito mais direcionadas para a indústria do que para a academia.
Então eu falei, não, o que eu pensava lá no passado, eu vou seguir isso. Eu tenho muito mais vontade de desenvolver projetos dentro da indústria que não necessariamente virem publicações, não necessariamente virem orientações, e eu traga a pesquisa de uma forma mais de produto, mais a ponta final da pesquisa, né? Porque a academia é essencial para pesquisa de base. Não existe pesquisa de base se não existir academia, né? A indústria no Brasil não faz muita pesquisa de base, né? No exterior faz, mas no Brasil nem tanto. Então, isso é essencial. E a academia brasileira também desenvolve produtos, né? Então, eu estou hoje ligado a um laboratório, inclusive, que trabalha bastante com isso, que é o Laboratório de Biotecnologia Microbiana aqui. Depois eu falo um pouquinho mais. Mas, no geral, é mais a ciência de base. Então, eu falei, não, eu quero ir mais para a indústria para ficar lá na ponta mesmo, é onde eu me sinto melhor. E fui. E aí me candidatei e assim, estava para defender o doutorado. Eu tinha ido fazer o estágio de sanduíche fora, voltei, estava para defender o doutorado e aí eu consegui Foi, esse no, foi trabalho. na Inglaterra, não foi? Isso. Eu Inglaterra. fiquei 6 meses. Fiquei 6 meses na Universidade de Cambridge fazendo o doutorado de sanduíche. Só que já foi no final do doutorado, porque eu peguei um período lá que as bolsas de doutorado de sanduíche foram cortadas. Então eu tive que esperar e voltar. E aí quando voltou eu consegui a bolsa. E eu passei lá na seleção, né? E fui. Aí voltei e já estava defendendo praticamente. Aí comecei a trabalhar na empresa. Comecei lá como bioinformata. E eu era o bioinformata mesmo lá. A parte de bioinformática estava começando na empresa e eu comecei tudo lá com o pessoal. Então, foi do zero ali, vamos dizer, né? E se parar, assim, algumas vezes depois parando para pensar, várias coisas na minha vida profissional eu comecei do zero. O trabalho do mestrado eu comecei do zero, porque era um trabalho que não estava sendo feito no laboratório. E o meu orientador, então, quando eu fui conversar com ele ainda sem ser orientador, eu fui lá me apresentar, ele falou, ó, eu tenho esse trabalho aqui que precisa começar a fazer. Eu falei, então me dá aí que eu vou fazer esse negócio. E fui, fiz um trabalho de proteômica. Lá na faculdade também foi meio do zero o estágio que eu fiz. Eu fiquei 2 anos num estágio e a gente trabalhava com fungos produtores de lipase. Também não estava sendo feito, sabe? Então a gente começou do zero. Depois lá no doutorado, eu aprendi do zero bioinformática. Eu também não sabia bioinformática, né? Eu aprendi no laboratório no doutorado, a gente convivia lá. Então foi indo coisas do zero, assim, sabe? E aí entrei lá na empresa, a bioinformática não existia, ela surgiu com a gente. Então nós começamos do zero. Muitos anos depois, né, pensando muito nisso, eu falei, não, isso são atitudes empreendedoras. São atitudes de quem começa, né, alguma coisa. Eu ia E eu falar gosto de fazer exatamente isso. isso, eu ia complementar isso. Falar, isso é o espírito empreendedor. É o espírito empreendedor, só que estava intraempreendendo, né? Empreendendo dentro de um lugar, né? Esse é o espírito, né? Eu não sabia que eu tinha isso, tá? Tô falando isso depois de tempos, né? De anos, mas até então eu não sabia disso. Que é de começar, né? Começar e fazer e encarar. Esse que é o ponto. Então, fiquei lá trabalhando na empresa muito tempo e comecei a pensar, não, eu quero ter um negócio meu. E, pô, eu queria ter um negócio meu. Eu conheço o mercado de bioinsumos. Eu estou no mercado de bioinsumos há 8 anos, né? Então, pensando ali, eu acho que chegou a hora de eu tentar alguma coisa minha. E arriscar, né? Porque é um risco muito alto, né? Mas um risco calculado. A gente não pode arriscar simplesmente na loucura, né? Você tem sempre que saber, pelo menos um pouco do que você está fazendo, né? Nunca vai saber tudo, mas pelo menos um pouco você tem que saber. Põe numa balança e pensa. E foi o que eu fiz. E eu falei, não, então agora eu vou abrir essa startup. E aí fui atrás. Conversei com parceiros, uns não deram certo, outros deram, a hora que alinhou mesmo o negócio ali, eu pedi demissão e vim para abrir a empresa. Foi uma decisão difícil, tá? Você perguntou, diga sobre as decisões. Não foi fácil, foi uma decisão muito difícil. Que eu tinha uma carreira ali, né? Então, na indústria. Todas as benesses, né, de benefícios que a gente tem, né? Abdiquei de tudo e de um salário também para seguir essa empreitada. Mas porque acredito que esse negócio vai dar certo. Então, aceitei o risco, como eu disse, tem que colocar numa balança, né? E fui. Aí consegui sócios que estão também afim do negócio, né? Então não tem como fazer nada sozinho, eu preciso das pessoas, né? Assim, cada um é complementar.
está dando certo. Começamos, abrimos oficial a empresa, tá? Tem um CNPJ, né? Não é um projeto. Por um tempo a gente ficou falando que era um projeto. Não, agora é uma empresa mesmo. Tem o CNPJ, tá tudo certinho. E estamos seguindo. Não é fácil, não dá para dizer que é fácil. É, eu não romantizo o empreendedorismo, como muitas pessoas fazem. Eu acho que é alguma coisa que você realmente tem que querer, sabe? É, eu encaro isso como o meu trabalho. É o meu trabalho, eu estou aqui tentando desenvolver as coisas como o meu trabalho, é a minha rotina do meu dia a dia, né? É o que eu faço todo dia. E assim, mas estou curtindo, né? Estou feliz, estou gostando muito, é muito legal. E é muito legal você ter o seu negócio, sabe? Não, É, eu gostei muito de duas coisas que você falou, Leonardo. Primeiro é a questão de romantização do empreendedorismo, né? é. Que você vê hoje na era de TikTok, Influencers YouTube, digitais, influencers, as pessoas vendem tudo como se fosse mágica. é Não, faz maravilhoso. isso que vai dar certo, né? E ainda É, toca num ponto crucial que você colocou aí, né? Muitas pessoas se aventuram sem preparo técnico para isso. sem Não foi o preparo seu técnico. caso. Você fez uma graduação, um mestrado, um doutorado, um MBA. Você sabe o que você está fazendo, você sabe a área que Exato. você entrou. Então tem gente Conheço o que tem mercado. É, ignorado o aprender antes de começar, né? Então, sim. acho que você colocou dois pontos muito importantes para quem está ouvindo aí, que pensa em empreender. Não é uma aventura só. Não, tem que ter muita certeza do que você está fazendo. Até porque nós estamos falando de deep techs. Então, a nossa startup é uma deep tech, né, que é um tipo de startups, que é uma empresa de pesquisa. Então, você não vai ter mês que vem um produto, você não vai ter um MVP, você não vai ter uma prova de conceito no mês que vem. Você tem um tempo de desenvolvimento para daí você conseguir ter ali a provinha de conceito e depois chegar no MVP, que é o produto mínimo viável, né? É diferente de um software, por exemplo, que se você juntar três programadores trabalhando loucamente o tempo todo, eles rapidamente vão desenvolver pelo menos um MVP. Nesse caso aqui é diferente. Então você tem um tempo grande de maturação. E Uhum. isso tudo tem que estar na sua conta, tem que estar na sua cabeça. É. Você tem que saber que vai ter um tempo de desenvolvimento. E esse tempo não é fácil, né? Com o risco de dar errado Além também. disso, é uma temática de vanguarda, né? Não é uma coisa É. trivial. Não é Exato, não nem é um um negócio que pouco tá por aí, trivial. todo mundo fazendo, você vai e continua. Não, é meio que começando mesmo, né? Bom, Leonardo, vamos falar um pouquinho de alguns aspectos técnicos, né? O que se compreende como bioinsumos de nova geração, né? Qual é o impacto real desses produtos? Quais os cases de sucesso que você conhece, né? Então, vamos explicar um pouquinho isso aí para o pessoal. Sim, claro. Vamos, vamos fazer o seguinte, vamos voltar um pouquinho Ok. para o que são bioinsumos. Bioinsumos são produtos, insumos biológicos, né, a gente pode dizer. São produtos que têm algum background biológico ali que estão sendo usados hoje na agricultura. Então, o Brasil, por sinal, é o país dos bioinsumos, tá, Guilherme? A gente tem esse, o Brasil é um grande celeiro de desenvolvimento, de uso, tá, de aplicação de bioinsumos no mundo. Então, enquanto a Europa e os Estados Unidos hoje estão descobrindo bioinsumos, o Brasil já faz isso há décadas. E nos últimos 5, 10 anos, vamos colocar os últimos 10 anos, isso tem se intensificado muito. Então, é usar uma coisa biológica como um produto. Se a gente parar para pensar, existem várias gerações de bioinsumos e não tem muito uma definição certa, tá? Para que geração a gente está. Tem gente que fala que é quinta, tem gente que fala que é quarta, tem gente que fala que é terceira, outro fala que é sexta, é meio sem definição. Mas se a gente pensar que poderia ser um produto de primeira geração, um bioinsumo de primeira geração, era você fazer, sei lá, produtos fermentados com arroz, por exemplo. São, assim, centenas de anos, talvez milhares de anos a gente já faz isso. Produtos muito simples. Então, a gente começou a fazer esses bioinsumos há muito tempo, sem nem saber o que era isso. Mas, de alguns anos para cá, a gente começou a usar, de fato, micro-organismos, na agricultura. Então, o que que a gente tem hoje que é muito comum, que é a geração atual de bioinsumos?
É um micro-organismo ou uns micro-organismos combinados que fazem alguma função que acaba sendo positiva para as plantas. Então, um exemplo muito comum que a gente tem aqui no Brasil são os inoculantes, que são fixadores de nitrogênio. São bactérias fixadoras de nitrogênio que a gente inocula em soja, por exemplo, em leguminosas, né, mas principalmente soja. Esse tipo de produto ele é bem comum no Brasil, tá? Ele é usado há muito tempo e as pessoas nem, vamos dizer, as pessoas nem lembram tanto mais, porque o negócio é tão comum que é dia a dia, assim, sabe? Tem um Uhum. produtor já usa no dia a dia dele ali. E é um bioinsumo. Então, é um micro-organismo que a gente está colocando lá para ajudar a soja a fixar nitrogênio. Porque a soja não fixa nitrogênio, né? A soja É. não faz isso naturalmente, né? Uhum. E ela também não pega isso direto do solo. Ela precisa de micro-organismos para fazer isso. Existe uma relação simbionte de centenas de milhões de anos que existem bactérias que se multiplicam dentro das raízes da soja, produzem nódulos, e dentro desses nódulos, né, essas bactérias estão alojadas e elas conseguem pegar o nitrogênio do ar e deixar ele disponível em forma de amônia para a planta. E aí que entra o nitrogênio na planta. Quando a gente usa uma adubação nitrogenada, a gente está colocando nitrogênio fabricado, vamos dizer, para essa planta absorver e se alimentar dele, né? Quando a gente usa um micro-organismo, a gente está deixando de usar essa carga tão grande de nitrogênio artificial, não artificial, né? Mas um nitrogênio fabricado, e colocando um nitrogênio que está no ar. Então, esse micro-organismo faz o processamento e joga para dentro da planta. E falando nisso, a gente não pode esquecer que este tipo de produto, né, o trabalho que gerou esse tipo de produto, acabou de render o Prêmio Mundial de Alimentação, o World Food Prize, da Fundação, né, de Uhum. Alimentação Sim. Mundial, para a doutora Mariângela Hungria, que é aqui da Embrapa Soja de Londrina. Ela foi uma das grandes desenvolvedoras desse tipo de produto e ela foi agora, no final do ano passado mesmo, ela recebeu esse prêmio. É o que é o Nobel da Agricultura. Então, Uau. é um prêmio extremamente relevante. A gente tem outros três brasileiros só que ganharam esse prêmio. Um deles foi o Alisson Paolinelli, que chegou a ser indicado para o Prêmio Nobel da Paz, tá? Na época, né, nos anos 90, se eu não me engano. Ele também ganhou esse prêmio. Então, é um prêmio super relevante. É um reconhecimento de que, olha, de fato isso é interessante. E de fato é. Porque a gente deixa de jogar para a atmosfera por ano umas 200 mil toneladas de CO2 equivalente, se eu não me engano, tá? Uma coisa de 200 Uhum. mil toneladas, é muita coisa. Só por usar fixadores de nitrogênio na agricultura brasileira. Então, Poxa. isso é um bioinsumo. É um produto super sustentável, natural e que tem uma emissão de CO2 equivalente muito pequena. Ele é sustentável, ele é seguro. São produtos biológicos, Uhum. diferente de um base química. Isso é muito usado hoje, tá? Então, micro-organismos. Aí eu estendo, por exemplo, para micro-organismos que controlam pestes. Eu tenho lá uma lagarta, que está lá comendo as folhas da planta. Eu tenho um percevejo, que está lá sugando material da planta. Existem hoje produtos que o princípio ativo são micro-organismos que estão lá justamente para controlar essas pragas. Então, a gente tem uma bactéria muito conhecida que é o Bacillus thuringiensis, o BT, que teve seus genes usados nos milhos transgênicos, né, principalmente o milho transgênico, que é o milho BT, que são genes de Bacillus thuringiensis, mas hoje a gente usa o Bacillus thuringiensis também como um produto para controlar lagartas, por exemplo. Então isso é um bioinsumo da geração que a gente está hoje. Aí o que que aconteceu? No começo eram bioinsumos de um micro-organismo, hoje já são dois, três, quatro, varia. Tem uma variação grande aí. Essa é a geração que a gente está hoje, vamos dizer. Entendi. É um consórcio, mais ou menos. Um Uhum. consórcio de micro-organismos. O que que vai ter agora de próximas gerações? Eu tenho esse consórcio, ou às vezes eu tenho um micro-organismo, mas eu descobri que ele tem uma molécula efetora. Qual é essa molécula efetora? Por exemplo, quando eu falo para combater um fungo. Eu pego lá um fungo que é um patógeno para plantas, e eu descobri que esse micro-organismo controla esse fungo através de uma molécula. Então eu fermento esse micro-organismo para fazer ele produzir essa molécula, e aí eu formulo um produto que tem a molécula super concentrada e o micro-organismo. Daqui a pouco eu vou ter só a molécula, que agora eu já nem preciso mais do micro-organismo. Eu descobri qual que é o efetor, né?
Então, Uhum. como se fosse um veneno biológico, eu já sei o que que é a molécula, então eu não preciso mais do bicho, né? Próxima geração. E aí a gente entra na geração em sequência. E eu estou falando em ordem, mas elas vão acontecer todas Sim. meio pareadas, né? Uhum. Que são moléculas efetoras, como por exemplo o RNA, os dsRNAs, que a gente entra no mecanismo de RNA interferente. Então, tudo isso são gerações de produtos. Isso tudo reflete muito a inovação, tá, Guilherme? Quando a gente Uhum. fala hoje da geração de insumos que nós temos, de micro-organismos, né, que são efetores, nós estamos falando aí de umas 10 a 15 bactérias e uns 3 a 5 fungos. Todos os produtos, para não falar todos, vamos falar 98% dos produtos que existem hoje, bioinsumos, eles são feitos das mesmas espécies. Vai, umas 10 a 15 bactérias, 3 a 5 gêneros. Muda lá a cepa, muda muito a cepa, mas as espécies são as mesmas. Então, o que está acontecendo agora é que ou o pessoal está encontrando micro-organismos diferentes, ou está indo para moléculas, seguindo essa tendência mesmo, né? E aí a gente vai entrando em novos mecanismos de ação, novos tipos de produto. Por exemplo, engenharia genética. A engenharia genética vai começar a ser relevante também nesse meio. Vai começar a ter micro-organismos editados geneticamente com CRISPR, ou modificados mesmo também, para fazer uma função específica. Exemplo, um caso que ainda não é de sucesso, porque ainda não está no mercado, mas provavelmente será, tá? Que são fixadores de nitrogênio para milho. Então, nas gramíneas, a fixação de nitrogênio não é como na soja. Então, é bem diferente, assim, praticamente sem micro-organismos, né? Não tem isso. Mas existem alguns que fazem isso. E o pessoal está descobrindo. O pessoal está descobrindo como fazer outros micro-organismos fixarem nitrogênio para o milho. Então, existe uma joint venture da Bayer e da Ginkgo Bioscience, uma empresa dos Estados Unidos, em que eles estão desenvolvendo um micro-organismo para fixar nitrogênio para o milho. E aí seria uma forma de entregar nitrogênio barato para o milho, né? Que é uma cultura que se aplica muito nitrogênio, tá? Muito mesmo. Uhum. E deixar de jogar nitrogênio na atmosfera, de jogar CO2 equivalente na atmosfera para fabricar o fertilizante, né? Ele viria com micro-organismos. A gente também pode pensar em microbiomas sintéticos. Então, a comunidade de micro-organismos do solo, eu organizo uma comunidade sintética e jogo no solo daquela planta para ver se ele ajuda a planta a absorver nutrientes, a se proteger de doenças. Todas essas são novas tecnologias. E, claro, uma tendência que é o RNAi, como eu mencionei, né? Que são produtos de RNA, que aí eles vão controlar pragas de forma extremamente efetiva e super direcionadas, Precisa tá? também, né? Precisa. Tem um ponto muito relevante nos bioinsumos, que eles são sustentáveis, eles são saudáveis, são inócuos para a gente, tá? Vamos pensar no produto químico, é um veneno para nós também. O bioinsumo, ele é um veneno, quando eu estou falando de controle de pragas, para as pragas. Só que um bioinsumo base de micro-organismo, por exemplo, ele também, se ele é voltado para controlar insetos, ele pode controlar uma abelha, ele pode controlar a borboleta. E a abelha é um inseto polinizador, por exemplo. É. Eu não quero controlar a abelha, eu quero manter ela. Já um Uhum. produto de RNAi, ele só vai controlar o alvo. A abelha nem vai ver, vai ser inócuo para a abelha. Isso é importante, né? É Isso é importantíssimo. extremamente importante. Eu mantenho a ecologia, né? Eu É, mantenho o balanço ecológico. interessante. Falo do Ô, produto. Leonardo, você falou aí você falou ao longo da explicação, né, sobre bioinsumos, sobre RNAi. Fala um pouquinho para a gente, um pouco mais sobre isso, por favor. Esse é um dos produtos da nova geração, né, que a gente pode falar, e é exatamente onde eu estou, né? Então, eu vi essa tendência, né, no mercado de o que seriam esses produtos de nova geração quando a gente pensa em bioinsumos para controle de pragas e doenças na agricultura. Então, o que é um produto de RNAi? A gente fala isso, né, esse termo não técnico, né, um produto de RNAi, mas na verdade o produto é de dsRNAs. São RNAs de dupla fita, double strand. Esse é um tipo de produto, né, que usa uma molécula, que é um dsRNA, e que vai atuar direto nas células. Então, diferente de um micro-organismo, que é um micro-organismo, né, e vai lá contaminar uma lagarta, por exemplo, né, vamos dizer, um exemplo
uma lagarta, ela vai comer uma folha contaminada com um micro-organismo, ele vai produzir alguma molécula que vai ser um veneno para aquela lagarta, por exemplo, né? Então ela pode ter uma sepse, ela pode se contaminar de várias formas e ser controlada, né? Morrer. No caso dos RNAs, o que a gente faz é um tipo de produto que é muito direcionado. Então, ele vai direto no controle de expressão gênica. Ou seja, a gente faz o silenciamento gênico, como se eu apertasse um interruptor e silenciasse um gene de interesse. Então, para dizer assim de forma mais digerível, né? Que é um mecanismo complexo. A primeira coisa, o RNAi é um mecanismo dentro da célula. Ele não é uma molécula, né? As moléculas são dsRNAs, mas é um mecanismo de defesa. A célula, ela acha que está sendo infectada por um vírus. Esse mecanismo existe para defesa de vírus. Se a gente voltar lá na escola, lá, muitos anos atrás, né? A gente vai, talvez até na faculdade, a gente vai lembrar que os vírus, eles infectam as células colocando o seu material genético lá dentro. E ele usa a célula, né, ele escraviza a célula para que ela produza muitas cópias do seu material genético. Ele vai se multiplicando. Até que chega uma hora que ele explode a célula, né, e se libera ali pelo tecido e contamina outras células. E vai indo. É assim que ele se multiplica. Mas as células não são bobinhas, né? Elas evoluíram junto com os vírus para ter mecanismos de defesa. E um desses mecanismos é o mecanismo de RNA interferente. Então, quando esse DNAzinho ou RNA, né, do vírus entra numa célula, ela rapidamente reconhece esse material genético externo. E quando ela reconhece esse material genético externo, ela quebra em vários pedacinhos esse material. Existe todo um mecanismo para isso. Ela quebra isso em vários pedacinhos. Esses pedacinhos acabam sendo complementares ao material genético do vírus. Então, eles se ligam de forma complementar. E esse material genético com outro materialzinho complementar ligado, né, esse negocinho de dois DNAs ou dois RNAs ligados, é o sinal para que a célula destrua aquilo. Então, a célula acaba destruindo o material genético dos vírus e se protege. O que que um produto de RNAi faz? Ele engana a célula. Esse que é o ponto. Ele finge que é um material genético de vírus entrando na célula. Então, é um RNA de dupla fita que é complementar a um RNA mensageiro de um gene, né? Vamos pensar que assim, o DNA é onde está guardada, é a biblioteca ali que está guardada a informação genética. Tudo que está ali é o que existe dentro daquele organismo. Aí eu vou lá e tiro um livro dessa biblioteca. Quando eu tiro esse livro, eu não tenho mais a informação da biblioteca. É como se eu tivesse cancelado a biblioteca. É isso que eu faço. Se o outra forma de pensar também, o que o silenciamento gênico está fazendo é que seria mais ou menos eu ter um carteiro indo levar uma carta. Ele está entregando uma informação. E esse carteiro tropeça, se machuca e ele não consegue mais chegar no destino final. Ele não leva essa informação mais. É isso que o mecanismo faz. Ele inibe que a informação que está lá no DNA guardada chegue no final da rota e seja traduzida numa proteína, porque ele está inibindo o RNA mensageiro. Eu desenho os dsRNAs para serem complementares a RNAs mensageiros de genes do meu interesse. Possivelmente genes que levam à morte da praga ou não deixam ela se reproduzir, por exemplo. E aí eu controlo essa praga. Então, esse é um produto de novíssima geração, vamos dizer, porque é um mecanismo diferente, né? Um modo de ação diferente. Ele não é uma molécula química, ele não é um micro-organismo, ele é um outro modo de ação. Ele é um bioderivado. É uma molécula que é biológica, mas que está isolada, vamos dizer, né? E a gente já tem produtos de RNAi, tá? Isso está começando, isso é bem novo mesmo. A gente tem um produto já nos Estados Unidos, que já existe indo para a segunda safra lá nos Estados Unidos. Ele ataca um besouro, que existe no hemisfério norte, né? Não só nos Estados Unidos, mas que é muito difícil de controlar. Ele se multiplica muito rápido, ele sofre uma pressão de seleção pequena, então desculpa, alta, então ele consegue rapidamente ter populações diferentes. No caso dos Estados Unidos, dentro do país, existem diversas populações desse besouro e não tem produto que controla. Químico nenhum controla, nada controla. Ele causa um prejuízo de 500 milhões de dólares por ano nos Estados Unidos. E aí agora existe um produto de RNAi que tem controlado ele. É o primeiro produto que está disponível. Em uma safra eles já tinham uns 10% do mercado de controle desse bicho. É o besouro da batata, eles chamam.
Então está lá, está funcionando, né? É o primeiro caso, já é um caso de sucesso, porque está funcionando. E daqui a pouco a gente vai ver produtos para fungos, para até controle de vírus, para diversas outras pragas, né? Besouros, afídeos, lagartas, que a gente imaginar aí, plantas também, né? Então, bioherbicidas, base de RNAi a gente também vai ver. São diversos produtos. Mas basicamente é isso, né? O RNAi é um mecanismo que é efetivado por dsRNAs que são complementares a um gene de interesse. Então, aí que eu engano a célula, né? A célula acha que está matando um vírus, mas na verdade ela está processando o próprio RNA dela. E Não, e essa célula é de uma praga, então ela o se mata. interessante é o que você frisou, né? Que é um produto que ele não contamina os estoques naturais, não contamina É, os recursos hídricos, não causa problema à saúde humana, não tem nenhum, efeito nenhum. cruzado de atacar um outro inseto que não é praga. Enfim, Exato. tem várias vantagens, né? E Isso tudo é precisão, né? muito cuidado antes e autopressão. Então, quando eu vou desenhar um dsRNA, eu já olho na etapa de desenvolvimento para garantir que ele não seja complementar a outras espécies, tá? Então, já desde o começo isso é pensado. Muito legal, muito interessante. Ô, Leonardo, vamos falar um pouquinho sobre a RNA Bio, né? Qual é o foco da sua companhia, as missões e as metas, né? O que que vocês querem, o que que vocês almejam? Fala um pouco sobre ela para a gente, por favor. A gente começou, né, ano passado, então, a gente trabalha hoje em parceria com o Laboratório de Biotecnologia Microbiana, aqui da Universidade Estadual de Londrina, que é o Labim. Então, a gente pode dizer que nós somos uma startup que é uma filha do laboratório, né? A gente é um spin-off do laboratório. Nós começamos ali as atividades, e hoje nós estamos incubados aqui na incubadora da UEL, é a Intuel. Nós estamos aqui, incubados aqui, mas em parceria com o laboratório. O nosso negócio é desenvolver e depois licenciar esses biodefensivos com base no RNAi. Então, nós estamos desenvolvendo esses produtos, nós já temos, né, atividades acontecendo, estamos já trabalhando, ainda numa escala pequena. Nós estamos agora correndo para conseguir a licença para o nosso laboratório, para que a gente possa fermentar os micro-organismos geneticamente modificados, porque os RNAs de interferência, quando produzidos em micro-organismos, né, a gente usa o micro-organismo como uma fábrica, a gente precisa fazer isso com OGM. Então, nós temos que ter as licenças. Não podemos fermentar um micro-organismo OGM no laboratório pura e simplesmente. A gente tem que ter a permissão da CTN-Bio. Nós estamos já indo atrás disso. E já estamos com parceiros. Nós temos já um parceiro que está já em fase de fechamento para a gente poder desenvolver já um projeto com ele em parceria. O nosso foco é esse, é desenvolver soluções, né, de nova geração, que são como dsRNAs, para controle de pragas e pestes agrícolas. E a gente vai trabalhar no mercado B2B, né? A gente pelo menos nesse momento, a gente não vai para o produtor final, né? Então, o produtor rural final, ele é cliente do nosso cliente. Então, a gente entende assim, que o produtor tem extrema importância nessa cadeia, né? A gente tem conversado muito com produtores, a gente já conversou com vários produtores, visitou fazendas, já fez ligação, já conversou com um monte mesmo, para entender, né, o que que são as dores deles, o que que eles precisam, mas eles são os clientes dos nossos clientes. Só que se eu não desenvolver um produto com base no que o cara precisa, não faz sentido, né? Eu preciso saber o que Saber ele o que tem que o de cliente problemas. quer, né? Exato. O que que o cliente quer. E aí é isso. Então quando a gente fala de desenvolver produtos de RNAi, tem todo um trabalho de genômica e de bioinformática, tá? A gente sequencia os genomas das pragas que são os nossos alvos, depois transcriptomas, depois faz toda a análise, né, genética disso, toda a parte da informática, desenha os dsRNAs, aí vai produzir esses dsRNAs. Você pode produzir ele in vitro ou com fermentação, né, in vitro em escala pequenininha, né, e depois vai testar para ver se eles de fato controlam lá a praga que é o seu alvo. Então nós estamos nesse começo, nós estamos nos primeiros projetos fazendo esses desenvolvimentos e validações. Nós já temos uma praga-alvo, que ainda não posso abrir ainda, né? Tem a ver com essa parceria, com esse É. parceiro, mas nós temos interesse em outras pragas também, lagartas, nós temos interesse em nematóides.
também, porque são pragas extremamente relevantes para a agricultura. Não só por questão de mercado, tá, Guilherme? Mas por questão de Uhum. dificuldade mesmo de controle. É difícil de controle algumas É delas, né? super difícil Nematóide controlar, mesmo, super muitas vezes difícil. Nematóide é assim, é terrível, né, na agricultura. E nematóide tem uma coisa interessante. Hoje, praticamente todos os produtos que são usados para controlar nematóides no Brasil, eles são biológicos. Acabou virando uma tendência do setor de controle de nematóides. Todos os produtos são biológicos, praticamente. É coisa de 80, acima de 80%, assim, 80 a Poxa, 90% interessante, né? são bioinsumos. Uau. E alguns mercados, como cana-de-açúcar, por exemplo, é bem alto assim, o uso de nematóides, de nematicidas biológicos. E outros mercados, aí varia muito o uso de bioinsumos, né? Mas existem pragas que são, como diz, extremamente relevantes e que talvez seja uma saída controlar com um RNA interferente, porque os químicos não conseguem controlar. E os bioinsumos também têm dificuldade de controlar por características das pragas, tá? De terem resistência mesmo, já terem sido selecionadas, uma pressão muito forte de seleção, terem mecanismos de defesa. Então, são mercados que a gente tem interesse, a gente tem seguido já. Nós estamos, né, como a gente tem o nosso protocolo de bioinformática, então, tudo nosso, né, que a gente trabalha em cima dele. E a ideia, né, que a gente quer desenvolver é que a gente vai ser uma plataforma de desenvolvimento de bioinsumos com RNAi. E aí a gente vai ficar desenvolvendo produtos para pragas diferentes. Mas aí eu passo a ter a tecnologia, né? Toda minha. E essa parte não é mais a dificuldade. A gente vai chegar num ponto, a médio prazo, que não vai ser a dificuldade de desenvolver o produto por si. A dificuldade vai ser desenvolver para essa praga, para aquela outra praga. É mais do meio para frente, vamos dizer, né? Então, esse é o nosso objetivo. E licenciar essas tecnologias para quem tiver interesse, né? Companhias que têm interesse em ter na sua prateleira produtos inovadores de controle de pragas. É claro que existem diversos produtos inovadores, né? Isso não é o único, mas é um tipo de tecnologia bem disruptiva, bem nova, É. muito segura e muito eficiente. Então, de novo, ela não deixa resíduos na natureza, ela é segura para nós. Então, quando a gente fala para o ser humano, tem que pensar, ter uma coisa em mente, que não é só o ser humano que está comendo aquele alimento. Tem um outro ser humano antes que tem que ser muito mais levado em conta, que é o aplicador. Então, quem está manipulando aquele produto, aplicando aquele produto, está sempre em contato direto com o produto. Então, pense em um produto químico super perigoso. Por mais que o cara use para alimentação, ele tem que usar, né? Ele está em contato. Quando a gente fala de um produto como esse, ele não está mais em contato. Então, isso é algo que tem que ser lembrado, né? O aplicador, que é quem está direto ali, é seguro. Então, esse produto não tem mais perigo, né? É aí que a gente quer estar. Então, a gente quer desenvolver esses produtos e licenciar para os parceiros, né? Graças a Deus, sim, estamos. A gente tem pouco tempo de estrada, né? Tem que ser honesto, a gente tem pouco tempo de estrada, embora tenha um background de indústria de biotecnologia, né? Mas como RNA Bio, que é a nossa empresa, a gente tem pouco tempo de estrada. Mas nós já estamos aí fechando parcerias, e porque a gente conhece o mercado, né? A gente sabe que o mercado tem interesse nisso. É, mas já tá te chamando a Então, atenção já, né, Leonardo? tomara. Ó. Tomara. Mas eu gostei muito dessa parte sua, dessa visão humanizada da sua empresa. Isso é importante, sabe? Não é fazer o produto, não é só business, é também tem uma visão de cuidado do ser humano Sim, por trás. sim, Isso sim. né, é também louvável, né? Parabéns, muito bom. Obrigado, obrigado, obrigado. E agora eu venho uma pergunta aqui, que é a nossa última pergunta, que é o seguinte: quais as dificuldades mercadológicas em que a RNA Bio está inserida? Porque é uma área de vanguarda. Com Sim, sim, certeza vocês devem ter várias big techs, várias companhias que também estão por aí, mas eu não sei se esse sim, é o principal desafio que vocês têm, né? Não técnico, mas mercadológico. sim, sim. Então, É, qual é o lance por trás? tem várias camadas, vamos dizer, tá? A primeira camada que a RNA Bio enfrenta é a camada dos bioinsumos. Então, por mais que eu tenha dito que o Brasil é o país que mais usa bioinsumos e mais desenvolve bioinsumos,
Não vou frisar de novo, a gente é um país que tem altíssima tecnologia, tá? Nesse tipo de produto. A gente, os estrangeiros, né, os europeus, os americanos, eles vêm aqui para ver o que que a gente faz. Eles estão descobrindo hoje o que que é isso. Mas a gente é um país, é muito legal isso. Eu gosto de falar isso, porque é um, assim, um orgulho do nosso Ah, isso país é mesmo, sabe? fantástico, isso é É muito fantástico. legal. Você vê notícias assim, sites europeus eu acompanho, né, de agricultura, os caras, está sendo desenvolvido um produto com bactérias, em tal empresa na Suécia. Cara, a gente já faz isso faz uns 10 anos. Enfim, e estão descobrindo isso hoje, né? Mas o primeiro desafio é o aceite em usar esse tipo de produto, porque os produtos biológicos eles tiveram um passado até recente de terem sido posicionados de forma errada para o produtor. O produtor nem sempre tinha o acompanhamento correto. Então, muitas vezes os produtos não funcionavam e eles acabaram tendo uma pecha de que não são tão bons. E aí o produtor tem um pouco de receio de usar. Agora ele está começando a aceitar de novo e usar, porque os posicionamentos estão sendo melhor feitos. Então, as empresas que hoje têm seus produtos, né, têm muito mais estudos, tem um acompanhamento do produtor muito melhor, desde aplicar o produto, explicar como ele funciona, que hora é melhor aplicar, porque eles são diferentes dos químicos. Pense você como se você fosse um produtor rural. O seu avô usava um tratamento contra fungos. Seu pai usou aquele tratamento e você continua fazendo a mesma coisa. É o que vocês sabem fazer há décadas. De repente vem alguém com um produto diferente que você tem que aplicar em outro momento. Você sempre aplica quando a soja tem um mês de idade. Agora você tem que aplicar esse negócio com a soja com 20 dias. Já dá diferença, entendeu? Você tem que fazer esse negócio diferente. Aí você não, como você não está acostumado, você vai aplicar com 30 dias, porque é o jeito que você sabe fazer. Aí o produto não funciona. Então, todo esse posicionamento ele está sendo refeito para gerar um aceite, porque embora a gente tenha um mercado gigante de bioinsumos, quando a gente pensa em controle de pragas e doenças, ele é mais ou menos só 4% do mercado que existe, Uhum. tá? Mas, ô, Então, Leonardo, só para colocar, meu pai trabalhou muitos anos com baculovírus anticárcer, né? pelo Então ele vírus. fazia muito dia de campo para o produtor para mostrar que funcionava. Ele falava, Exatamente. não, vamos fazer o Mano, dia. Fazia os experimentos lá e trazia o produtor e falava, ó, tá vendo? Funciona. É só fazer é isso. direitinho. É isso mesmo. É isso aí mesmo, mostrando como que é, né? O que que é isso? Para as pessoas terem conhecimento. E ainda assim a gente usa bioinsumo numa área gigante, tá? Até esqueci de falar isso, mas a área que a gente aplicou bioinsumos aqui na última safra é de 156 milhões de hectares. Essa área é a mesma área de agricultura da Europa, só para você ter uma ideia. Claro que assim, não é extensão 156 milhões, tá? São aplicações na mesma área, porque a Uhum, gente tem mais de uma safra na mesma fazenda. Então o cara vai lá, uhum. usa um bioinsumo, depois na mesma área ele usa outro bioinsumo. Mas a gente tem que contabilizar isso como soma de área. Então essa área Impressionante. aplicada é a área de agricultura da Europa, para você ter uma ideia. Nossa Senhora. É muito grande. Mas hoje os bioinsumos são só 4% do mercado de produção de plantas, né? Então tem muita coisa para crescer. Então esse é o primeiro desafio, é ultrapassar essa barreira do aceite. Mas como você ultrapassa isso? Mostrando que funciona. Então o produtor, ele quer tranquilidade. Sempre falo isso, ele quer ficar tranquilo. Ele quer saber que ele aplicou lá um lagarticida e vai funcionar. Vai controlar a lagarta. Ele quer isso. Ele quer poder dormir tranquilo, porque tem muito a perder, né? Então, essa é uma barreira. O produto ser eficiente e ser entendido como eficiente. O que a gente tem de barreiras depois para o RNA de interferência especificamente? Esse é um produto muito novo, tá? Então, não é uma tecnologia que está muito difundida e está já há anos presente, o que significa que já teria avançado muito, né? Diferente, por exemplo, dos produtos com micro-organismos, como o princípio ativo. Então, a gente tem, por exemplo, desafios de estabilidade, tá? Nós estamos falando de um RNA. É um RNA dupla fita, mas é um RNA. Então, ele é instável naturalmente, como qualquer RNA. Não à toa que a informação genética ela é guardada no DNA, né? Que é a molécula mais estável que a gente sabe. O RNA é só a transmissão, normalmente, né? Então, ele é uma molécula instável. Então, esse já é um problema, é estabilidade. É fazer esse RNA aguentar insolação, aguentar chuva, aguentar temperatura e, principalmente, entrar no bicho e não ser digerido, porque tem outro ponto também. Os bichos, muitas classes, por exemplo, os lepidópteros, eles digerem os dsRNAs. Então,
Esse material precisa estar encapsulado. Aí entra a nanotecnologia, que é o encapsulamento do dsRNA para que ele resista às condições naturais, às intempéries, e também que ele resista ao ambiente ali de um organismo que o ingeriu, né? Que é onde ele vai de fato ser efetivo. Os grupos de organismos têm diferentes tolerâncias ao dsRNA, tá? Nematóides, por exemplo, são menos tolerantes. Já lagartas são mais tolerantes, se defendem mais, né? Então, esse é um desafio, essa entrega. E tudo isso vamos dizer, se enquadra na formulação. Então, desenvolver um dsRNA, olhar lá a parte de bioinformática, de genética, né, desenhar os dsRNAs é complexo, mas não é tão complexo quanto a formulação. Porque isso é uma coisa que eu costumo dizer muito para qualquer bioinsumo, tá? Se ele não for bem formulado, ele não vai funcionar direito. Se você tem um bioinsumo à base de micro-organismo, por exemplo, que é o nosso tradicional, você pode ter uma bactéria que, assim, é terrível, terrível, terrível para matar uma lagarta. Ela é, assim, ela faz alguma coisa lá que ela produz uma molécula que ela mata a lagarta, que é uma beleza. Só que quando você vai transformar isso num produto, se não estiver bem formulado, às vezes o produto não funciona, não é eficiente. E vice-versa também. Você tem um princípio ativo que não é lá aquelas coisas, mas está tão bem formulado que uma dose mais ou menos daquele negócio já é eficiente demais, sabe? Porque entrega bem, chega bem no destino, né? Na célula, é resistente, se mantém estável. Então, esse que é o ponto. A formulação é interessante. E a gente tem aqui na RNBio, a gente tem uma sócia, que é a Rafaela, que ela é especialista em formulação. Ela trabalhou 4 anos com isso. Ela tem também um background de biologia molecular, mas formulação ela é expert, sabe? Então ela sabe trabalhar bastante com isso. E também estamos falando com parceiros para justamente para a parte de formulação, porque a gente sabe que é chave, assim, é um grande desafio, um grande mesmo. E aí isso varia, como eu disse, né? Fungos tem uma dificuldade, lepidópteros tem outro, hemípteros tem outro, nematóides tem outro. Isso vai variando o grau de dificuldade, vamos dizer, se a gente fizesse numa escala, né? De quem é mais difícil. Lepidópteros são muito difíceis de se controlar justamente pela questão de que eles se protegem dos dsRNAs. Então você tem que ter um produto muito bem encapsulado, por exemplo, e conseguir fazer isso, né? Essa cápsula, para que ele seja efetivo de fato. Então esse eu acho que é o maior desafio hoje dos DS, que é a entrega. Uma entrega estável da molécula, eu diria. Isso parece bem desafiador, né? Bom, qualquer drug delivery não é É, trivial, né? Não é nada é, fácil de ser exato. feito, né? Segue a Imagino, mesma linha, né, do drug é, delivery. então, mas muito E assim, bem. então, assim, eu não vejo isso com maus olhos, tá? Eu, eu vejo essas complicações, né, enfrento isso, na verdade, como algo positivo, Uhum. porque significa que logo a gente vai ter mais tecnologia desenvolvida e também que a gente tem mercado para desbravar, né? Então, E se fosse algo fácil, todo mundo tava fazendo, né? se fosse fácil, todo mundo estava fazendo, Todo mundo tava exatamente. fazendo. Mas é interessante também que o tipo de empresa que você tem, né, Leonardo? Ela tem também uma parte importante que é a empregabilidade de alto nível, né? Então, os É, seus funcionários, eles é, têm que ser funcionários altamente altamente qualificados. Não, qualificados. não É isso. Uhum. basta ter só, não ter graduação nem conversa com a RNA Bio. Mas tendo a É, graduação já não é o suficiente para vocês, que vocês exato. precisam de um tipo de funcionário que é de alta complexidade, Altamente alta qualificado, qualificação, né? Então pesquisadores mesmo. veja que isso é uma empresa de alta tecnologia, né? Então É, não é é, pouca coisa, isso é é. importante. É um setor de alta tecnologia mesmo, exige pessoal altamente qualificado. Uhum. É, de novo, que é bom, né? Porque a gente tem muitos doutores sendo formados todo ano, Sim. mestres, nem se fala. Essas pessoas têm que trabalhar em algum lugar, né? Nem E sempre assim, elas vão trabalhar na universidade. você teve experiência em Cambridge, eu tive experiência nos Estados Unidos, depois na Inglaterra, depois na Alemanha. E a gente vê que no Brasil a gente forma muita gente boa, Forma. muita gente Uhum. boa.
né? Concordo. E aí, empresas como a sua são extremamente importantes para a empregabilidade. Isso é importante, isso é Sim. fundamental. Tem um outro ponto também que eu gosto de lembrar, Guilherme, que algo que está começando agora, tá? Não é muito antigo. E também no exterior está sendo visto agora como algo muito relevante, que é justamente o surgimento de startups relacionadas a universidades. Porque a gente sempre pensa na universidade como uma fonte de conhecimento básico, como eu disse lá no começo, né? Ela é fonte de conhecimento básico, mas só isso. Não. A universidade está cada vez mais se desenvolvendo aqui no Brasil, no exterior já há muito tempo, né? Mas aqui no Brasil, para também fazer pesquisa voltada já para desenvolvimento de produtos, de tecnologias finais, vamos dizer, né? Sim, E aí, com isso, acabam surgindo startups. E isso é muito positivo pelo ponto de que vai gerar empregos, como você disse. Então, essas empresas daqui a pouco vão absorver profissionais e impostos. Então, sim. quando a É, gente pensa que uma empresa vai gerar impostos, aquilo vai retornar para a sociedade de uma forma agora diferente, né? São patentes, são tributos, são pessoas sendo empregadas e desenvolvendo mais patentes, mais, e gerando mais tributos. é. Então a roda vai girando. Então já tem estudos nos Estados Unidos, por exemplo, mostrando isso, que as universidades elas têm gerado spin-offs, né? E isso tem tem agregado riqueza na economia. Esse que é o ponto. Aqui no Brasil isso não é tão avançado, né? A gente sabe, no Brasil a iniciativa privada faz pouca pesquisa, a maioria está nas instituições públicas, né? Mas talvez está começando a mudar. Então, tem pessoas ali com visões empreendedoras que estão ligadas à universidade, que começam a abrir portas para desenvolvimento. É uma coisa muito legal. Isso é relativamente novo, né? A gente não tem E, muito e isso o, e o mundo acontecendo. tem vários exemplos, né? Claro, os Estados Unidos já é um exemplo antigo disso, Uhum. mas você tem mais recentes, como a Coreia do Sul, a Sim. China, A China, entendeu? Que muitas foi empresas vindo da nessa universidade. vertente e a gente vê o que Uhum. aconteceu com eles, está acontecendo, Exato, né? Então, exato. isso é interessante. E Muito deep bom. techs, que é o nosso setor, elas não vão existir se não tiver um vínculo com uma instituição de pesquisa. Isso é outra coisa que é muito importante, o que mostra mais uma vez a relevância das instituições, né? A gente tem que estar ligado com esse tipo de instituição, porque é onde a pesquisa acontece desde sempre. Você dificilmente vai começar uma deep tech sem ir no fundo da sua casa. Porque você precisa de laboratório, É. você precisa de pessoas qualificadas desde o Pessoas começo, então os qualificadas. fundadores já têm que ser qualificados. Então você sempre vai estar ligado com uma instituição de pesquisa. Então ela É. entrega de duas formas: a pesquisa para a universidade e a pesquisa para a iniciativa privada. Mesmo porque até o cliente, ele não vai buscar a sua empresa se ela não tiver o respaldo Exato, de uma exato, instituição de peso por trás. Ele não exatamente. vai. Uhum. Ele não vai aventurar num produto de Não alta vai. tecnologia que é Que é arriscado, um custoso, grande risco. arriscado, Uhum. por um aventureiro. Ele não vai fazer isso. Não. Tem que ter um Né? respaldo da universidade por trás. Exatamente isso. Muito bom. Bom, agradeço, Leonardo, pelo bate-papo. Olha, aprendi muito. Aposto que quem assistir o vídeo, prestar atenção, vai aprender demais. Foi uma aula não só de Eu que agradeço. biotecnologia, mas de empreendedorismo, de visão inovadora, de amor pelo que faz, de penetrância social. Olha, sensacional. Muito obrigado, viu, Leonardo? Pô, obrigado, Guilherme. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre uma honra poder falar com você. Eu aprendo muito com você, você sabe, né? Não aprendi nada, eu aprendi tudo aqui Obrigado, hoje. cara. Obrigado, Obrigado, é meu muito amigo. bom. É um prazer para mim. É um prazer poder falar. Eu gosto Obrigado. muito mesmo. Obrigadão, hein, ó. Valeu pelo seu tempo, Léo. Tchau. Eu que agradeço. Tchau. Eu valido Leonardo Cardoso. Fui!